Vamos então estabelecer esse contato com o Marcelo Freixo. Bom dia, candidato. Ouvindo? Estamos ouvindo muito bem nossa conexão inicial, né? É uma conexão que fica assim até ela se estabelecer efetivamente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo, nós estamos aqui ao vivo nas plataformas digitais do site Campus 24 Horas, o maior portal de informações do Norte Fluminense, e na Rádio Difusora, também a maior audiência do Norte Fluminense. Como é que vai o senhor? Faltando poucos dias para essa eleição histórica. Olha, O bom senhor já dia. está na linha conosco. Não, muito obrigado pelo convite. Desculpa o pequeno atraso, mas eu estava me deslocando aqui. E dia de chuva aqui no Rio de Janeiro, o trânsito é sempre infernal. Peço desculpas pelo atraso. Prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos os ouvintes. E a gente está com uma expectativa muito boa. A gente teve o debate ontem, né, na televisão, até muito tarde. Mas gostamos do debate. A gente quer sempre poder debater nosso projeto, proposta e também marcar as diferenças. Como você disse, é uma eleição da maior importância, para mim, a eleição mais importante da nossa história recente, porque o Rio não aguenta mais com o governador preso atrás de governador preso, e a gente precisa trazer emprego de volta, trazer crescimento de volta, precisa trazer educação e saúde. O Rio precisa voltar a crescer e ser a imagem que sempre foi do país. Candidato, nós estamos em Campos, a cidade polo, né? Uma cidade considerada a mais importante do Norte Fluminense. Só pode inicialmente fazer um resumo das suas propostas, dos seus compromissos com Campos e o norte do estado do Rio de Janeiro. Olha, obrigado. Eu conheço bastante a cidade de Campos, frequentei a cidade de Campos durante a minha vida inteira. Minha filha morou em Campos, estudou no IFE, no Instituto Federal Fluminense de Campos, fez todo o ensino médio nessa extraordinária escola e conheço bastante a realidade de Campos. Estive aí agora recentemente numa atividade que nós fizemos, acompanhei de perto toda a construção da UENF, que é fundamental. Acho que a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, pensada por Darcy Ribeiro, precisa ser parceira do governo para que a gente pense as principais vocações de cada região. Eu acho que Campos viveu um processo muito duro de decadência aí da economia da cana. Agora, sem dúvida alguma, o coração de todo o Norte Fluminense. E não à toa a Universidade Federal do Darcy Ribeiro, a UENF, está localizada em Campos. Primeiro ponto é você olhar para o Porto do Açu, que é um dos grandes empreendimentos econômicos do Brasil, e entender que ele precisa irradiar desenvolvimento e emprego para toda a região. E não para ser importante para o Brasil e não conseguir ter a consequência mais imediata positiva para a região onde está estabelecido. Então, a gente precisa olhar para as redes FATEC, IFE, pensar no sistema S do Estado do Rio de Janeiro e criar toda uma formação e capacitação de juventude para aproveitar a vocação econômica que o norte do Estado tem. Então, esse é um ponto. Gerar emprego e renda a partir de uma potência que já existe na região. A outra é pensar o setor da agricultura. Hoje, a agricultura em todo o Estado do Rio de Janeiro é responsável por 0,5% do PIB. É muito pouco. É muito pouco. Isso é um sinal claro do quanto os governos do Rio abandonaram o interior, não só a região norte, mas noroeste, que é mais abandonado ainda, e toda a região. A gente precisa colocar o Rio de Janeiro, o estado do Rio, na economia do século XXI. A gente precisa entrar na redução do mercado de carbono. A gente pode, por exemplo, ter um projeto na região norte de reflorestamento de Mata Atlântica. Isso nos traz a possibilidade de negociarmos diretamente com países como a Alemanha, Dinamarca, Noruega. Isso coloca o Rio de Janeiro enquanto um estado que pode ser a grande capital da economia climática, da economia verde. A gente pode, ao mesmo tempo, ter uma atividade excelente em relação à economia do gás e do petróleo, mas, ao mesmo tempo, você pode estar com esse mesmo recurso do petróleo trazendo uma outra energia, trazendo uma outra economia. Então, são muitas as possibilidades. Agora, Campos sofre com o aumento da violência, Campos sofre com a falta de investimento em infraestrutura, e isso é você ter um governador que olhe para o interior. Não só Campos, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é a capital do estado com uma parte do seu território ocupado pelas milícias. O senhor teve uma experiência como presidente da CPI das milícias. Como é que pretende atacar esse problema, inclusive, que afasta investimentos
do Rio de Janeiro, já que o senhor falou em relação à segurança nessa reta final. Ontem o senhor teve a oportunidade no debate de falar em relação à segurança no estado do Rio de Janeiro, especialmente em relação a essa questão das milícias. O senhor tem experiência, presidiu a CPI das milícias? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma preocupação enorme com isso. Saiu um relatório agora, que vocês devem ter noticiado, um relatório feito pela Universidade Federal Fluminense. Aliás, a Universidade Federal Fluminense, que também é presente na cidade de Campos, né? A UF também está presente em Campos. Houve um estudo, Venâncio, que diz o seguinte: as milícias avançaram seu domínio em 380% no território nos últimos 16 anos. E segundo esse mesmo estudo, feito pela Universidade Federal Fluminense, só teve um momento onde as milícias recuaram, onde as milícias diminuíram. Foi exatamente o período da CPI das milícias que você traz à memória aqui. Eu presidi a CPI das milícias, isso virou filme, foi o Tropa de Elite 2, do Zé Padilha, isso foi noticiado, foi transformado em filme o trabalho que a gente fez dentro da Assembleia Legislativa. Em 2008, eu presidi a Assembleia, na Assembleia Legislativa do Rio, eu era deputado estadual na época, a gente fez a CPI das milícias. Essa CPI levou à prisão 242 líderes de milícias. Então, eu fiz como deputado pela segurança pública mais do que um monte de governador fez. E foi o único período onde as milícias recuaram, porque todos os seus líderes foram presos. Mas não adianta, Venâncio, só prender. Milícia é máfia. Você tem que prender e você tem que tirar deles domínio econômico. Tem que ter coragem de enfrentar o crime organizado. Eu tive como deputado, quero ter como governador. Você tem que retomar território. O Campos hoje tem territórios dominados pelo tráfico e que as pessoas obedecem ao tráfico. Né? Não é você acha que isso, tanto quanto o Rio, acha que isso afasta, de alguma forma, investimentos no estado do Rio de Janeiro? Claro que essa sim, questão? claro que sim. Olha, eu tenho conversado muito com todo o setor econômico. O Rio precisa voltar a crescer. O Rio precisa ter um governador que traga credibilidade, para essa credibilidade trazer investimento e gerar emprego. Então a gente precisa, mas quando você vai investir, queria que quem está ouvindo a gente pensasse, se você for abrir um negócio, você vai abrir um negócio num lugar que você pode ser assaltado? Não. Você vai abrir um negócio num lugar que você não tem segurança que seu investimento vai te dar retorno? Não. Então é preciso trabalhar com segurança. O governo tem que ter credibilidade. Não pode ser um governador que pode ser preso amanhã. Você tem que ter um governador que diga, olha, nós temos um planejamento, nós vamos voltar a crescer, nós vamos avançar na segurança pública, nós vamos avançar na infraestrutura. Você vai ter estabilidade política, estabilidade jurídica, você vai ter previsibilidade para investir no seu negócio e trazer emprego de volta. E é o que a gente está precisando fazer hoje. A segurança pública, quando você olha para o estado do Rio de Janeiro e vê milícia e tráfico dominando a maior parte dos territórios, as pessoas vivendo em lugares que é o crime, é o criminoso que diz o que pode ou o que não pode fazer, isso afasta emprego, isso afasta investimento, isso afasta a possibilidade de a gente ter uma educação melhor, ter uma saúde melhor. A segurança pública é decisiva. Eu estou há muitos anos investindo nesse assunto. Para você ter uma ideia, eu sei o que é isso, Venâncio. Eu perdi um irmão assassinado. Meu irmão tinha 34 anos e foi assassinado por bandido, deixou 2 filhas pequenas. Eu sei na minha pele o que é uma família ser destroçada pela violência. Então, eu não estou falando de um negócio que eu aprendi nos livros ou que eu aprendi na universidade. Não, não, não. Eu vi meu pai e minha mãe enterrar meu irmão. Eu sei o que é uma família destroçada pela segurança, pela falta de segurança pública. E foi a partir daí que eu resolvi me jogar de cabeça no enfrentamento ao crime organizado. E eu fiz a CPI das milícias, eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. E essas 2 ações no Legislativo geraram muito efeito. Mas você tem que ter um governo que vai equipar a polícia, que vai investir na polícia, que vai ter um plano de metas para essa polícia agir integrada, polícia militar e polícia civil. É o que está faltando no Rio de Janeiro. E retomar territórios. Se você não retomar territórios, não tem jeito. A milícia hoje controla gás, controla internet, controla van, e o tráfico está fazendo a mesma coisa. Então é preciso... Falta o quê? Falta o quê, governador? Oi? O que você acha que falta ao governador? Falta o quê? Falta autoridade para resolver isso? Falta autoridade. Você sabe que meu pai foi uma pessoa muito simples. Meu pai é de São Fidélis, viu? Meu pai nasceu em São Fidélis e veio ainda criança tentar a vida, como ele dizia... A cidade poema. A cidade poesia, a cidade poema. E que é linda, né? São Fidélis é lindo. E ele saiu criança, muito pobre, de São Fidélis, foi morar em São Gonçalo para vender laranja com 8 anos de idade de porta em porta. E esse meu pai, tão amado, que faz tanta falta, ele dizia o seguinte para mim, olha, ele só sabia escrever o nome, sabe, Venâncio?
mas ele dizia o seguinte: a autoridade a gente tem com exemplo. A autoridade é filha do exemplo. Aprendi com o seu Haroldo, lá de São Fidélis, uma figura muito humilde, mas que educou todos os seus filhos com muito amor e com muito respeito, porque ele tinha, na autoridade dele, o exemplo que ele dava. E falta isso ao Rio de Janeiro. Nós temos 5 governadores presos, e esse atual governo, Venâncio, esse atual governo do Witzel e do Cláudio Castro, já tem 5 secretários presos. Quais são os 5 secretários presos? Secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Emprego, secretário de Segurança e secretário de Administração Penitenciária. Em um governo, nesse governo. Aí, quando você vê que o secretário de Educação foi preso, você entende que a educação tem crise. O secretário de Saúde, crise na saúde. O secretário de Emprego, falta emprego. O secretário de Polícia, preso porque pertence ao crime organizado. Isso aconteceu agora, no mês passado. Então, a gente precisa dar exemplo diferente, ter uma outra forma de governar o Rio de Janeiro para que esta polícia, que é composta de gente honesta, ela possa ter investimento. O policial é a única profissão que o cara dá um beijo no seu filho e não sabe se volta para casa. Isso a gente precisa entender. Então, a gente precisa de investimento na polícia, na técnica da polícia, na qualidade da polícia, para que essa polícia atenda melhor a população, inclusive. Se não fizer isso, se não retomar território, e para retomar território, não é só com a polícia, é com emprego, é com escola de tempo integral. Se você não fizer isso, você não retoma território. Muito bem, estou com o jornalista Alexandre Paiva, está conosco aqui na bancada da Central das Eleições. Bom dia, candidato Marcelo Freixo. É geração de empregos. A agricultura tem a capacidade muito grande de gerar emprego e renda, principalmente aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. O norte e noroeste fluminense tem uma economia muito forte no agronegócio, mas ainda temos carência tecnológica no campo em muitos municípios da região, tanto em relação aos agricultores e pecuaristas, o que impede a geração de novos postos de trabalho e principalmente em relação ao trabalhador rural. De que maneira o senhor, caso seja eleito governador, pretende resolver esta questão? Obrigado, Paiva, pela pergunta. Eu tinha comentado aqui com o Venâncio no bloco anterior que a agricultura do Rio de Janeiro como um todo, e aí não é só para a região norte e nem noroeste, mas é o estado inteiro, ela é muito abandonada, né? Você hoje tem na agricultura 0,5% do PIB. Se você imaginar que 80% da população no Rio vive na região metropolitana, o interior ele pode ser uma solução econômica para o estado do Rio. Se olhar para São Paulo e Minas, eles têm no interior uma grande potência econômica. O Rio de Janeiro abandonou o interior. O Rio de Janeiro não olha para o interior como uma possibilidade de uma potência econômica que faça o estado inteiro se reerguer. E é isso que eu quero fazer. Primeiro, você tem que investir na Emater. Você tem um órgão público, técnico, com qualidade técnica, que tem esta função. Então, investir na Emater, para a Emater ter técnicos, recursos, que possa ajudar essa agricultura, ajudar esse proprietário, é fundamental. Você tem uma universidade com uma grande capacidade de investimento tecnológico, de estudos, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense. A Universidade Estadual do Norte Fluminense tem que ser parceira da matéria do governo para desenvolver estudo e técnica para fazer com que essa tecnologia chegue no proprietário, para que a gente tenha uma produção agrícola ativa, que gere emprego, que gere alimento. Isso é decisivo. Estimular a agricultura familiar, que é a que mais gera emprego e mais gera alimento. Então, isso tudo é fundamental. Para você ter uma ideia, hoje, no Rio de Janeiro, a gente só tem 4 escolas agrícolas no interior. E só 2 delas funcionando. Por que você não tem escola agrícola para fazer com que esse jovem, filho do agricultor, não tenha que sair ainda adolescente de casa para tentar o seu futuro, para que ele possa herdar os negócios do pai com mais condição técnica e de investimento? Garantir as compras públicas. Isso é muito importante, porque isso é uma base fundamental que vale como se fosse um empréstimo, que vale como se fosse uma garantia. As compras públicas desse alimento para abastecer a escola, para abastecer o hospital, para abastecer os serviços públicos. O Estado pode e deve ter esse vínculo direto. Além disso, investimento em infraestrutura, que é a segurança, que é a estrada. Isso é decisivo para essas regiões. Nós temos aqui algumas obras paralisadas. Quem está nos acompanhando nessa entrevista com o candidato ao governo do Rio, você que está nas plataformas digitais do Campus 24 Horas, em instantes eu vou ter a participação do Barbosa Lemos conosco, há obras, meu caro Marcelo Freixo, que estão paralisadas aqui. A Ponte da Integração, que, como o nome já diz, interliga Campos, São João da Barra, São Francisco da Bapuana.
a RJ 244. O senhor falou do Porto do Açu. É a estrada que vai ligar o Porto até a BR-101, a principal rodovia federal. Então, falar em Porto, de políticas públicas para o Porto do Açu, tem que falar em estrada, principalmente. A ponte faz parte de todo esse contexto. Como é que o senhor vê? O senhor vai fazer compromisso? Já tem algum estudo? O senhor conhece de perto essas obras paralisadas aqui? Eu conheço. Eu estive nesse mês agora que passou no Porto do Açu. Eu passei um dia inteiro no Porto do Açu, olhando os investimentos. Eles têm uma possibilidade hoje de produção de fertilizantes, o que é uma grande solução para o Brasil. Você sabe perfeitamente, Fernando, que o Brasil está comprando todos os fertilizantes, né, para onde produzir. O Porto do Açu pode produzir esse fertilizante. O Porto do Açu hoje tem condição de produzir energia eólica offshore. Ele já tem tecnologia para isso, o que é fundamental, pensando que o petróleo não vai durar para sempre. O Porto do Açu pode hoje ter uma capacidade de investir em energia solar. Isso tudo pode trazer recurso e emprego para a região norte e noroeste fluminense. Agora, tem que investir em infraestrutura. Eu conversei sobre isso com eles. Eles me falaram da imensa necessidade de urgência da conclusão dessa ponte. E mais, os caminhões hoje que saem do Porto do Açu passam todo por dentro das cidades. Por isso a necessidade da RJ 244. Isso é decisivo, isso tem que ser feito. É claro que não é uma obra barata, mas a gente precisa ter boa relação com o governo federal. E, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que conversei com o presidente Lula, que eu tenho certeza absoluta será o próximo presidente da República. Vocês sabem que eu estou com o Lula. E há um maior interesse do Lula em duas coisas nessa região, no que diz respeito à questão do Porto do Açu. Primeiro, a conclusão da ponte, o investimento em infraestrutura para não sacrificar campos e gerar mais emprego. E segundo, a ferrovia que vai levar o Porto do Açu até Anchieta, no Espírito Santo, que é um trecho pequeno de ferrovia que vai garantir o Porto do Açu uma possibilidade muito maior de produção e de geração de emprego. Esses dois compromissos, isso remete a recursos que, evidentemente, o governo do Estado, também não é bom, né, Venâncio? Um candidato chegar aqui e falar que vai fazer um monte de coisa sem ter como fazer. Então, eu estou dizendo que esse investimento nesse volume é decisivo ter o governo federal. Mas eu já conversei com o presidente Lula sobre isso. Até porque o dinheiro da SEDAI já vai começar a acabar, né? O senhor vai ter que pensar em reorganizar as finanças. Mas o senhor pode voltar a esse assunto em instantes. Eu estou na linha aqui com o diretor da Rádio Difusora, o Barbosa Lemos, que vai formular uma pergunta. Barbosa, o Freixo está te ouvindo. Então, Barbosa, vamos estabelecer o contato, então, com o Barbosa Lemos. Sim, Barbosa. Vamos tentar restabelecer o contato. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, ouvintes da Rádio Campos Difusora, Campos 24 Horas. Bom dia, ouvinte da Central das Eleições. Bom dia, candidato deputado o deputado Marcelo Freixo. Bom dia, Barbosa. Prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Eu, na condição de repórter da Rádio Difusora e do Campos 24 Horas, eu vou fazer uma pergunta que é pertinente, mas que o senhor, de repente, vai se virar para dar uma explicação mais clara para nós. Eu estou ouvindo o senhor claramente dizendo do interesse que tem de desenvolver a agricultura no interior do estado do Rio de Janeiro. E o senhor sabe que Campos, a região nossa, é uma região eminentemente agrícola, de pequenos e grandes latifúndios. Aqui se produz para abastecer a cidade do Rio de Janeiro em abacaxi, em cana-de-açúcar, farinha de mandioca e muitos carne de boi, carne de porco, peixes. Nossa região é rica na produção do agronegócio. Aliás, aqui bem próximo, São Francisco da Bapuana já é o município número 1 na produção do agronegócio do estado do Rio de Janeiro. Mas eu fico preocupado, porque lá atrás, o senhor, como deputado, e eu me lembro como repórter, eu estava acompanhando a desocupação da fazenda Bom Jardim, no município de Macaé, ao lado do advogado doutor Maurício Costa, quando ali um delegado federal estava desocupando cerca de mais de 1.800 pessoas que invadiram aquela propriedade rural produtiva numa canetada dada pelo candidato hoje, Lula, desapropriando aquela fazenda. E qual foi a minha surpresa?
Naquele momento da desocupação, surgiram ali dois advogados, que me falha a memória agora, se dizendo representantes do seu escritório, deputado, que estavam lá com a solicitação do senhor para que aquele delegado federal não desocupasse aquela propriedade, porque não era de interesse do senhor e do próprio ex-presidente Lula. Eu quero saber, o senhor mudou de atitude de lá para cá ou continua apoiando invasão de terra, invasão de prédios, invasão de domicílio? Aliás, eu quero acrescentar ainda que a Marielle Franco, ela teve uma atitude muito forte no seu gabinete, exatamente naquela região oeste do Rio de Janeiro, onde ela cuidava ali de muitas áreas desapropriadas e ali entregava as pessoas. A Marielle, de repente, foi assassinada e o senhor, durante essa campanha, não abordou o nome dela hora nenhuma, mesmo sabendo que ela foi um braço seu durante todo o seu mandato de deputado. Vê se dá para esclarecer para nós isso aí. Ô, Barbosa, obrigado pela pergunta, e é muito importante esclarecer, porque tem muita desinformação na sua pergunta. Então é importante a gente esclarecer ao seu ouvinte em respeito ao bom jornalismo. Primeiro que a Marielle nunca teve trabalho na região oeste. Essa é uma inverdade. E o bom jornalismo a gente precisa fazer sempre com a verdade na vida da gente. E a Marielle trabalhou comigo durante 10 anos. Eu fui professor da Aniele, irmã da Marielle, conheço a família, eles trabalham comigo até hoje. E a Marielle nunca teve trabalho, não é verdade, ela nunca teve trabalho na região oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma informação errada da sua parte, assim, que chegou até você, evidentemente. E a Marielle está sempre presente com a gente, na sua memória e na sua família. Então, anteontem eu estive, inclusive, com a Aniele e junto com o presidente Lula, que, aliás, está sendo muito bem votado na cidade de Campos, ainda bem, né? Está liderando as pesquisas na região de Campos, sinal que Campos não está querendo continuar com atraso, que hoje marca o governo Bolsonaro, e Campos está olhando para frente. De conexão, Freixo, nós tivemos um problema de conexão. Voltou? Nós estamos tendo problema de conexão, deve ser a internet de onde o Freixo está participando. Candidato Marcelo Freixo, o senhor está nos ouvindo porque houve um problema na nossa comunicação? Nós estamos ao vivo aqui. Alô? Sim. Oi, tá nós tivemos um problema de conexão, candidato. E vocês me ouviram até que parte? O senhor ia até a Marielle, que o senhor acabou de citar. Mas vocês ouviram tudo que eu falei sobre a Marielle? Que não. Nos últimos 60 segundos, não. Não, eu estava dizendo que a gente precisa trabalhar com a verdade e que a Marielle nunca trabalhou na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa é uma inverdade. Perfeito. A Marielle nunca trabalhou na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E anteontem eu estive com a Aniele junto com o presidente Lula, inclusive, entregando um relatório do Instituto Marielle Franco. E isso está em todas as nossas redes. A Marielle é uma pessoa que vai estar sempre com a gente. O seu assassinato é algo que a gente cobra há 4 anos. É uma vergonha que o governo Cláudio Castro não tenha solucionado esse grave assassinato político no Rio de Janeiro. E eu estava dizendo aqui nos últimos tempos, no último minuto, o quanto eu fico feliz de saber que o presidente Lula lidera as pesquisas em Campos. Ele está na frente em Campos, e sinal que Campos tem compromisso com a democracia e quer eleger Lula já no primeiro turno. E sobre advogados que falam meu nome, primeiro que eu nunca tive escritório, eu não sou nem advogado, eu sou professor. E advogado que falou em meu nome, eu não tenho o menor conhecimento do que isso quer dizer. Agora, em qualquer possibilidade de conflito de terra onde envolvam famílias, onde envolva criança, nos cabe acompanhar e nos cabe, evidentemente, não deixar que tenha qualquer possibilidade de ação violenta, nem contra agentes do Estado, nem por parte de agentes do Estado. Agora, se tem advogado falando em meu nome, eu desconheço perfeitamente. Defender que as terras possam ser produtivas, eu vou sempre defender. Defender a reforma agrária também. A reforma agrária é algo que é do primeiro mundo. A reforma agrária é importante. E não é contra o grande proprietário. Pelo contrário, quem mais produz alimento, quem mais produz emprego na terra é o pequeno e o médio proprietário. Agora, tudo feito dentro da lei. Eu defendo a lei o tempo inteiro, como sempre defendi.
Candidato Marcelo Freixo, em relação ao esvaziamento econômico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor já fez uma avaliação preliminar. O dinheiro da SEDAI, evidentemente, que vai acabar, né? O senhor vai ter que participar de uma reorganização das finanças do Estado do Rio. Barbosa está na linha, ele vai dar sequência daqui a pouquinho. Nós tínhamos perdido o contato com o Barbosa, por isso que eu engatei aqui nessa segunda pergunta. Mas esse esvaziamento econômico, toda essa questão econômica envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, porque o dinheiro da SEDAI nós sabemos que vai acabar. O senhor, em linhas gerais, pode falar com a gente qual é esse plano econômico que o senhor vai ter para o Estado do Rio de Janeiro? Claro que sim, obrigado, Venâncio. Olha, primeiro que eu tenho na minha equipe pessoas de todos os setores da sociedade, inclusive o ex-diretor do Banco Central, o Armínio Fraga, o ex-diretor da CVN, que é o Marcelo Trindade. Então, nós temos pessoas que são muito respeitadas no mundo econômico, pensando nesse programa de desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Rio precisa diversificar a sua produção. O Rio produz hoje 80% do petróleo nacional, mas a gente só refina, Venâncio, 11% desse petróleo. Nós temos que voltar a refinar no Rio de Janeiro para gerar emprego através da indústria do petróleo e do gás. Nós temos que concluir a Rota 3, que, aliás, é tão importante para o norte do estado, e entrar na disputa com São Paulo pela Rota 4 do gás. Hoje a gente está reinjetando 60% do gás que a gente extrai. Isso é um desperdício muito grande que podia estar gerando emprego. Então, na própria indústria do petróleo e do gás, tem muito ainda o que se fazer no Rio de Janeiro para gerar emprego. Mas a indústria do petróleo e do gás precisa ser responsável pela alteração dessa matriz energética, pela alteração dessa economia. E o investimento do petróleo e gás tem que chegar na agricultura familiar e na economia verde. O meio ambiente ele não é um inimigo do desenvolvimento, ele é um aliado de um novo desenvolvimento do século XXI. Então, não só na agricultura familiar, na possibilidade de reflorestamento de Mata Atlântica, isso é muito importante para que a gente possa trazer essa economia para o Rio de Janeiro, colocar o Rio de Janeiro no século XXI. Hoje, se a gente entrar no mercado de redução de carbono, a gente vai poder fazer o interior ser muito potente, no interior vai poder ser a salvação econômica do Rio nessa chamada economia verde. A gente tem universidade para isso, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem terra para isso, a gente precisa ter um governador com a cabeça do século XXI para trazer esse investimento. Hoje, a gente não tem sequer um investimento em turismo, né? Campos e a região norte e noroeste podia ter o turismo religioso, podia ter o turismo ecológico, podia ter o turismo de negócios. O turismo de negócios. Agora, você tem que ter uma agenda do turismo para trazer recursos, para fazer uma economia o ano inteiro funcionando. Então, falta, às vezes, a iniciativa para o governador. Perfeito. Olha, eu sei que o senhor está com tempo para uma outra entrevista, e nós tínhamos combinado com a sua assessoria. Eu tenho o Barbosa para uma última pergunta. Eu queria que o senhor usasse o seu poder de síntese, porque tem duas questões importantíssimas aqui. Os seus planos para o EMP, o senhor já falou rapidamente, se o senhor puder resumir. A questão dos royalties. O Estado do Rio está pendurado numa liminar, os royalties são importantíssimos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor pode falar sobre essas duas questões rapidamente. O Barbosa tem uma última consideração. Sim, Barbosa. E de perguntar ao deputado Marcelo Freixo, candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, ele lá atrás, quando Lula se envolveu no mensalão, aquela confusão toda, depois Petrolão, ele saiu e mudou de partido. Saiu do partido do Lula e foi para um outro partido. Ele agora volta para o PSB e aceita Lula de volta como seu padrinho político na busca da eleição do Rio. Que confusão foi essa, candidato, em relação ao Molon, uma figura ilustre do partido que foi deixada de lado, até a verba da campanha dele foi retirada para que ele não tivesse condição de concorrer? E o senhor ficou do lado de quem? Quem é o seu senador da República nessa busca do governo estadual? Olha, obrigado pela pergunta. Você deve saber, até como uma pessoa muito dentro da política, também com interesse na política, Barbosa, que a lei permite que você tenha 2 candidatos ao Senado. E nós temos na nossa chapa 2 candidatos ao Senado. O candidato André Ciliano, presidente da Assembleia Legislativa, meu grande amigo, e o candidato Alessandro Molon, que é meu amigo dos tempos da faculdade. Nós temos os 2 melhores candidatos
a senador hoje pela nossa chapa. Os dois me apoiam. Então, a nossa chapa tem 2 candidatos ao Senado, que é permitido pela lei, Alessandro Molon e André Ciliano. Quero até aproveitar a sua pergunta para pedir o voto em um dos dois. Quem quiser votar para senador e votar para mudança, votar ou no André Ciliano. É melhor pedir voto, não, candidato. Pedir voto não, é só falar das suas propostas. Só. Sim, mas é porque tem uma pergunta que a gente precisa não, perfeitamente. Eu entendi o que está dentro do contexto. Mas eu queria que o senhor agora usasse seu poder de síntese e, de forma antecipada, em nome do Campus 24 Horas da Rádio Difusora, agradecer a sua presença, a sua participação, a atenção conosco aqui dos 2 veículos de comunicação. Muitíssimo obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui nos 2 veículos. Se usasse o seu poder de síntese para fazer as considerações finais, falar em relação a essa liminar. O estado do Rio está pendurado. Aqui nós somos municípios produtores de petróleo. Essa fonte de receita é importantíssima para o norte do estado do Rio de Janeiro. E para o estado, como contexto E para geral, o estado, né? É verdade. E também em relação aos seus planos para o UENF, que o senhor pudesse resumir tudo isso nas suas despedidas. Venâncio Paiva, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela gentileza, pelo bom jornalismo, obrigado pelas perguntas. Eu vou atuar demais para que a gente não tenha nenhum problema no judiciário. Já comecei a fazer isso como deputado, né, defendendo o interesse do Estado do Rio de Janeiro e também o interesse do norte do Estado. A gente não pode perder nada, porque o royalty, quem nos escuta tem que saber que já é uma compensação, né? O royalty já é uma compensação pelos danos ambientais, pelos danos no meio ambiente da exploração do petróleo. Então, não tem cabimento a gente produzir 80% desse petróleo e esse petróleo não deixar parte da sua riqueza aqui, no estado do Rio de Janeiro. Perder royalty é impensável para o Rio de Janeiro. Mas vamos fazer com que essa economia do petróleo e do gás possa nos dar muito mais. E se a gente tiver um governo com credibilidade, com honestidade, um governo que pare de roubar no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, a vida já vai melhorar. Eu tenho muita parceria com a UENF, tenho muita parceria com a reitoria da UENF, sempre fui da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa quando fui deputado estadual, conheço bastante o reitor da UENF, estou sempre com a universidade. A UENF será uma grande parceira do modelo de desenvolvimento para a região norte, para todo o estado. Eles são decisivos para isso. Para isso, a gente precisa garantir autonomia universitária. A gente precisa garantir recursos para a UENF, porque boa mão de obra, boa pesquisa, bons profissionais, a UENF já tem. Obrigado pelo convite de vocês. Eu estou sempre à disposição. A gente está caminhando para o segundo turno e eu espero voltar aqui para a gente aprofundar o debate do futuro do Rio. Já fica o convite, né? Já fica o convite. Fica o convite, né? Para no eventual segundo turno, que o senhor e o eventual adversário compareçam, ainda que remotamente, aqui na programação da Difusora e do Campus 24 Horas. Bom dia. Será um prazer. Obrigado. Portanto,